Aula salvando, questão 1. Então, essa questão 1 diz o seguinte, ó. Bob sempre estabanado, talvez tivesse derramado alguma coisa em seu braço sem querer, sem que o Pauca houvesse percebido. O que quer que fosse, não sairia tão fácil. O que eu tinha dito é que alguma coisa foi derramada e que teria de ser removida. Ok? Na situação apresentada acima, o Pauca considera o uso do vinagre para a remoção de determinada mancha. E o que eu estava dizendo é que semelhante dissolve semelhante. Você imediatamente já tem que pensar nisso. Possa ser que a resposta já fale disso. Você ganha a questão em 1 segundo. Segundo não, né? Mas ganha a questão em 15 segundos, 20 segundos, é só o tempo de ler. Concatenar as ideias. Eu já disse na primeira aula que eu dei de física. Concatene os conceitos, interligue, faça links entre um assunto e outro. É assim que você evolui, é assim que você acerta mais facilmente e tem mais segurança na hora de resolver as questões. Então a gente tem que pensar em algo que remova essa mancha. Eu já disse, semelhante dissolve semelhante, correto? É um caminho. Um dos constituintes do vinagre, olha aqui, é o ácido acético, cuja estrutura está representada na figura a seguir. Está aqui a figura. O que é que eu estava dizendo antes de começar a gravar? Constituintes do vinagre. Constituintes do vinagre. Muito aluno bom se confunde aqui. Porque confunde o todo, o produto, com os constituintes do produto. A gente tem um produto chamado vinagre. A gente tem um produto chamado vinagre. E esse produto chamado vinagre, ele é constituído por outros produtos. E um deles é o ácido. Um dos produtos que estão dentro do vinagre é o ácido acético. Entenderam isso aí? A gente viu isso muito na aula de pureza e rendimento, lá na parte de estequiometria. Principalmente na parte de pureza, né? Então, ó, a gente tem que pegar isso aqui. O ácido acético é um constituinte do vinagre, cuja estrutura está representada a seguir. Então, o que é que a gente tem aqui no nosso ácido acético? Eu tenho as bolas pretas representadas por carbonos, as bolas cinza representadas por hidrogênios e essa cinza mais escura representada por oxigênios. Você tem que ter a percepção, o conceito de saber representar essa estrutura. Ó, a gente tem dois carbonos que tem uma ligação entre eles, represente-a. Nesse carbono, a gente tem 3 hidrogênios. 3 hidrogênios. E nesse carbono aqui, a gente tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. E aqui tem só um oxigênio. Um carbono é tetravalente, ele tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações químicas. Aqui ele já fez uma, aqui ele fez 2, então aqui é uma dupla. Repare que na figurinha ele não disse que era uma dupla, você tem que saber. Então, essa é a nossa estrutura do ácido acético, tá bom? Um et, tem 2 carbonos, ó, et. Os 2 carbonos estão ligados por ligação simples an, então é etan. E aqui é uma função, ó, onde eu estou com um lápis, chamado de ácido carboxílico. Então, a gente tem ácido etanóico, é o nome dele, ácido acético. Tudo bem até aí? Ácido acético, tranquilo. Sabendo-se da constituição química dessa substância e do composto considerado por Opalka, é correto afirmar que... Agora a gente vai para as questões. Eu já atentei vocês sobre
a constituição do vinagre, né? Questão 1, o item A diz assim, ó. O ácido acético pode ser removido do vinagre por decantação. Gente, quando você olha um vinagre que você vai comprar no supermercado, você olha para ele e vê uma solução só, melhor dizendo, você vê um único aspecto, não é não? Ou ele vai ser meio amarelado, se for a base de álcool, né, um pouquinho esbranquiçado. Ele pode ser mais vermelhinho se for a base de maçã. A cor é uniforme e é líquido. Gravaram isso? A cor é uniforme e é líquido. Ponto 1. Quando é que a gente separa uma substância por decantação? Vocês lembram, né? Quando é que a gente separa uma substância por decantação? Decantação, a gente vai separar quando tivermos substâncias com densidades diferentes. Uma vai sedimentar e a outra vai sobrenadar. A menos densa fica em cima, a mais densa embaixo. Tem que ter coisas que não se misturam totalmente. O ácido acético ele é totalmente solúvel. É uma solução, é uma mistura homogênea. Mistura homogênea não se separa por decantação. Misturas homogêneas não se separam por decantação. Anotaram isso aí? Agora, o que é que a gente tem? A gente tem o ácido acético, que ele está no aspecto líquido. A gente tem no vinagre água. Ó, o vinagre é constituído por ácido acético e água. Atentem-se. Quem teve essa aula comigo, ó, quem não teve também vai aprender agora. Ou vai relembrar, já que se já sabe. Quando você tem dois líquidos que se misturam, uma mistura homogênea de dois líquidos, vocês vão ter que separar por destilação fracionada. Olha isso, destilação fracionada, quando temos dois líquidos miscíveis, ou seja, uma mistura homogênea. É isso que a gente vai fazer quando tivermos, ó, uma mistura desse tipo. É isso. Destilação fracionada é o que a gente vai fazer. Então, não é decantação. Não é decantação, porque o vinagre é líquido, mistura homogênea. Item B de bola. O vinagre é uma substância pura composta. O vinagre é uma substância pura composta por 3 elementos químicos. Aluno bom se confunde aqui. Por que ele se confunde aqui? Por causa dessa percepção aqui, ó. Lembra que eu falei que o vinagre, ele é um produto, ele é constituído por outras substâncias, água e ácido acético. Olha, se a gente for para os modelos aqui de átomo de Dalton, né? Imagina que a bolinha verde seja hidrogênio, uma bolinha rosa seja um oxigênio. A gente tem a molécula da água aqui, né? H2O. H2O. Deixa eu ajeitar aqui. O H2O é uma substância pura. Se só tivesse H2O aqui, tá? Várias moléculas dessa nesse recipiente. Esse H2O seria uma substância pura do tipo composta. Porque é só uma unidade se repetindo. H2O, H2O, H2O. Quando a gente vai ter uma mistura, Júlio? Quando aqui dentro tiver outros elementos. Imagina que o nosso ácido acético estivesse aqui, né?
ficaria, imagine essa estrutura, ó, aqui. Tudo isso no recipiente. A gente aí sim teria, ó, uma mistura. Vou fazer aqui para vocês terem noção do que é isso. Aqui sim, de fato, a gente tem uma mistura. E essa mistura envolve... Aqui ficou linear, mas não, né? A água é angular. Deixa eu ajeitar aqui para você não se confundir. Tá vendo que nesse recipiente aqui, que eu acabei de inventar, tem mais de um elemento, tem mais do que uma substância. Tem o ácido acético e tem água. Isso é uma mistura. O que é uma substância pura? Simples. É o ar, o oxigênio. É só O2, O2, O2. São átomos de ferro, porque é só ferro, um pedaço do ferro. Quando só se tem um elemento químico, substância pura do tipo simples. Quando tem mais de 2 elementos químicos, a partir de 2, a gente chama de substância pura composta. No caso, a água é uma substância pura composta e o ácido acético também é uma substância pura composta. A água é uma substância pura composta por hidrogênio e oxigênio. O ácido acético é uma substância pura composta por carbono, oxigênio e hidrogênio. Tudo bem? João, o microfone, João. Item C. As moléculas de ácido acético são formadas por 8 elementos químicos. A molécula do ácido acético são formadas por 8 elementos químicos. Aí vem o aluno, ó, inocente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí marca a letra C. Não. O ácido acético é formado por 8 átomos e não elementos químicos. São 8 átomos e não elementos químicos, gente. Não é a letra C. As moléculas de ácido acético são formadas por 3 elementos químicos e 8 átomos. Clareou a mente? Letra D. Os átomos da molécula do ácido acético contido no vinagre estão covalentemente ligados. Perfeito. Uma ligação covalente ocorre entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e carbono, ou hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e ametal, ou ametal com ametal. São 3 formas de uma ligação covalente. Ó. Quem quiser copiar aí, ó, ametal com ametal, ametal mais hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. Isso constitui, ó, uma ligação covalente. Então, tirem um print dessa imagem, desse slide aqui, e vamos para a próxima questão, tá bom? Aqui, ó, letra D de dado é a nossa questão. Tá bom? Ligação covalente, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Letra D é a nossa resposta. Vamos para frente? Todos entenderam aí? Tiraram um print, né? Vou seguir. Para seguir tem que apagar tudo. Arriscar um novo slide. Ora, agora a gente vai dar continuidade, vindo aqui para a questão do número 2. Questão do número 2, ela é uma questão muito interessante também, e ela diz o seguinte: a proteína transmembrana sempre fique com a caneta na ponta da mão, ou a caneta na mão toda hora, ó. A caneta nervosa tem que ficar, você tem que sublinhar tudo. A proteína transmembrana de um macrófago, aí você, opa, isso aqui é biologia? Já coloca aqui, célula de defesa.
né? Um primeiro nível de sistema de defesa inespecífico. Lembrem disso? Um macrófago é uma célula de defesa inespecífica. Então, vamos lá. Apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2. Aí você, ixi, eu acho que pode ser química agora. Radical polar. Aí lembra de novo o quê? Semelhante dissolve semelhante. Polar tem afinidade por compostos polares. Apolares com apolares. Já faz o link. Continua. Presentes em 2 aminoácidos indicados pelas fórmulas presentes na figura. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma membrana plasmática. A gente vai ter aqui em cima um polissacarídeo do glicocálice. Glicocálice responsável pelo reconhecimento celular, percepção estrutural ao seu redor. A gente, nós, no corpo como um todo, temos um mecanismo sensorial chamado de propriocepção. Vocês vão ver isso no primeiro período da faculdade de medicina. Propriocepção é a sua noção em espaço. Propriocepção, tudo junto. A célula tem um mecanismo de propriocepção também. O mecanismo de propriocepção da célula está representado no glicocálice. E aí vocês vão estudar diversos tipos de cânceres. Um deles está numa falha do glicocálice. A célula se multiplica desordenadamente porque ela não reconhece que naquele ambiente já está preenchido com outras células que constituem tecidos. E aí vai criando uma massa que vai fazendo uma angiogênese, vai puxando o sangue para dentro daquele tecido que está desordenadamente crescendo. Ah, Júlio, eu não sei ainda se é biologia ou química. Continua, vai lendo. E aqui a gente tem uma proteína transmembrana. Essa proteína transmembrana, ela pega isso aqui tudo. Tá bom? Ela é transmembrana. Agora, o que é que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o básico. Gente, glicocálice está onde? Fora. O glicocálice está fora da célula. Está no meio extracelular. E quando a gente vem conversar aqui sobre proteína transmembrana, a gente está vendo o meio intracelular. Intracelular. É isso, ó, que a gente tem. O meio intracelular. Sacaram aí? Então, vamos lá. Olha o que a gente tem. A gente tem esses aminoácidos. Eu vou sair sublinhando-os. Alanina, serina, aspartato. Vocês estão percebendo, a prova do Enem também é muito de percepção, né? Vocês estão percebendo que a alanina, serina e aspartato compartilham uma estrutura em comum? Um amino, ó, acompanha o mouse, um amino, um ácido. Amino da função amina, ácido de uma função ácido carboxílico. Por isso o termo aminoácido, amino de uma amina, essa estrutura derivada de um ácido carboxílico. Não está feita aqui porque ele está representando possivelmente uma ligação peptídica. Ele só recortou uma parte de uma ligação peptídica. Ligação peptídica é aminoácido com aminoácido. Aqui também é a mesma estrutura. Então você vai ter que focar na diferença. Você vai ter que focar no que diferencia um do outro. E é isso que a gente vai observar aqui. Essa é a percepção, gente. Não viajem. É só isso. Observa o que tem de diferente. Então, ó, vindo para cá, a gente vai ter essas diferenças. E o que é que eu já sei aqui? Ora, eu já sei, eu já tenho essa teoria montada, que esse CH3 está me indicando uma molécula apolar. Porque ele não tem, esse radical é apolar,
Porque ele é formado por hidrocarbonetos. Lembrem, hidrocarbonetos são apolares. Vou dar um exemplo de apolares. Se você não conseguir copiar, vai depois na parte do vídeo, que eu vou disponibilizar a aula gravada, vai depois e copia. CO2, O2, todas as moléculas diatômicas, né, com átomos iguais, O2, F2, I2, BR2, todas são apolares. Quem mais são apolares? Os derivados do petróleo são apolares. GNV, gasolina, são derivados do petróleo, são apolares, tá bom? A gente tem aqui hidrocarbonetos, em geral, são apolares. Então, CH3 é um hidrocarboneto, é apolar. Óleo vegetal, óleo de origem animal, gordura, tudo é apolar. Todas essas substâncias apolares, vocês vão ler o termo lipofílicos. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Apolar se dissolve com apolar. Lipofilia. Eles têm afinidade por lipídios, que são compostos apolares. Agora, quando a gente vem olhar a serina, a gente está vendo que tem um OH. Se a gente está vendo um OH, é porque ele é polar. E eu digo mais, ele pode realizar ligação de hidrogênio. Pode realizar ligação de hidrogênio. Quem tem dificuldade nessa parte, pode falar comigo que eu mando um vídeo só disso das nossas aulas, para você identificar de fato o que é uma ligação de hidrogênio, tá bom? Aqui não é o momento para a gente explicar ela como um todo, mas tem esse vídeo que eu posso enviar. É só falar comigo no privado. E aqui a gente tem, ó, o aspartato. Olha para o aspartato. Ele tem... Deixa eu fazer um desenho melhor. Olha o que ele tem aqui. O nosso aspartato, ele tem uma molécula com oxigênio. A gente viu que isso não, um aspartato com outro, não faz ligação de hidrogênio. Por quê? Lembrem, para ter uma ligação de hidrogênio, eu tenho que ter flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênio, e o hidrogênio tem que estar em trifon. Como eu sou gente boa, olha aqui. Imagina que aqui, ó, vou fazer com a cor azul. Imagina que eu vou ter um aspartato aqui do lado, tá? Mas eu só vou fazer parte do aspartato. Eu vou ter um carbono com a dupla O. Eu vou ter um O- aqui. Um O- nesse aspartato. E aqui o resto dos carbonos, né? O resto dos carbonos. Não tem como haver uma ligação de hidrogênio aqui, ó, entre ele. Porque não tem nem hidrogênio para fazer essa dupla ligação, né? Não tem. Júlio, então não pode ser ligação de hidrogênio. Mas esse carbono daqui tem hidrogênio. Tem. Será que ele não pode fazer uma ligação de hidrogênio com esse oxigênio aqui, não? Lembre, a ligação de hidrogênio é intermolecular. É uma molécula com a outra. Será que tem como ter uma ligação desse hidrogênio com esse oxigênio aqui? É uma ligação de hidrogênio? Não. Porque para ser uma ligação de hidrogênio, esse hidrogênio daqui que está ligado tem que estar ligado a dois elementos do FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui é um FON, mas aqui é um carbono. Então, não é uma ligação de hidrogênio. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso aspartato, ele não vai realizar ligação de hidrogênio, mas sim
dipolo permanente. Dipolo permanente. Ele vai ser uma substância polar. Lembrem disso. Todo dipolo permanente, toda ligação de hidrogênio, ela é polar. E o que é que vai acontecer? Júlio, tem um íon aqui. Fala mais desse íon. Falo, olha aqui. Tem um íon. Tá vendo esse íon aqui? Deixa eu sublinhar. Olha esse íon aqui de amarelo. Então, o que é que a gente tem nessa estrutura? A gente tem, além de uma... Vou colocar aqui que é polar, ligação de hidrogênio que apagou, tá? Nesse daqui, ó, a gente tem o íon. Então, o nosso aspartato, ele é uma molécula polar, porque ele tem elementos de alta eletronegatividade. Lembram da sequência de eletronegatividade? FON, né, que é fluoro, oxigênio, nitrogênio. FON, cloro, bromo, SQ-PH. FON, cloro, bromo, SQ-PH. Então, aqui, ó, ela é polar porque tem muito oxigênio. Lembrem disso. Quanto mais oxigênios, nitrogênios, enxofres tiver uma molécula, mais polar ela é. Principalmente as orgânicas. Quanto mais hidrocarbonetos tiver na molécula, mais apolar ela é. Então, ela é polar, ela faz dipolo permanente. Quem tem dificuldade nesse assunto tem que estudar, cai muito. E também ela faz íon dipolo, por causa desse íon que eu coloquei aí para vocês. Falei tudo isso para a gente revisar um dos assuntos mais importantes de química. Um antígeno, dando continuidade, ó, um antígeno fora do macrófago, liga-se a um dos radicais, ou seja, um antígeno que não está sendo captado ainda, né, pela célula de defesa. Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente e dipolo permanente. Então, obrigatoriamente, ele está se ligando ao aspartato. Uma enzima produzida no citosol, ou seja, citosol é a região intracelular do macrófago, interage com outro radical por ligação de hidrogênio. Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos quais? Aí ficou tranquilo, né? Aspartato e serina. Por que não pode ser a letra C, por exemplo? Alanina. A alanina faz dipolo induzido. Então, não está batendo com o comando da questão. Deu para entender? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ler aqui. Tá travando para a maioria ou tá só para Ellen? Ixi, Ellen. Qualquer coisa, se não entender, Ellen, você vê a gravação, tá? Mas assista aqui também. Obrigado, gente. Posso dar continuidade? Tire aquele print, por favor, para a gente seguir. Possa ser que melhore, saindo e entrando novamente, Ellen. Espero que tenham copiado, tirado o print. Vamos lá. Questão 3. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, lembre de riscar tudo. Uma das características importantes
ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de combustão. Definido como, olha a definição, como energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível. Quem é aluno nosso, aluno da turma do extensivo, viu recentemente a definição de calor de combustão, né? O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu delta H de combustão. Aí você vem aqui e analisa, o benzeno, que tem essa fórmula, libera tanto de calor. O etanol, que tem essa fórmula, libera tanto de calor. A glicose do mesmo jeito e assim vai. Tranquilo. Vamos lá. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, ou seja, estamos tratando de uma combustão completa, olha agora, vou até mudar de cor, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Quando tiver uma questão assim, o que é que você vai ter que fazer? Infelizmente, vai ter que fazer a combustão de todas as substâncias. Essa é aquela questão que você pula, você tem que ser esperto, esperta. Você pula e depois você vem fazê-la, porque ela vai demorar. Você tem que fazer a combustão de todo mundo, obrigatoriamente. E depois, uma vez feita a combustão, você vai ver o calor que cada uma libera. E repare nisso, ó. Qual libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Esse tem 3.200, esse tem 1.300, 2.800. Você vai ter que pegar um valor constante para fazer a comparação. Pegue um valor fácil. Eu escolheria 100, 1.000, 10.000, valores que dá para fazer uma conta mais rapidamente. Vamos lá para a questão, né, para a resolução dela. Então, tem que fazer a reação de combustão completa de todos. Então, está aqui a tabelinha. E o que é que eu fiz aqui? A combustão completa do benzeno, combustão completa do etanol, de todo mundo, da glicose, do metano, do octano. E coloquei o ΔH, que a questão me deu. Não fiz nada demais. Cuidado na definição de combustão. É 1 mol do combustível reagindo com comburente, que é o O2, liberando CO2 e água, se for uma combustão completa, envolvendo um combustível, o combustível que eu acabei de circular de verde. Pode ser qualquer um desses combustíveis. Um combustível que tenha carbono, né, e hidrogênio, que aí sim libera CO2 e água. Tudo bem? Então, ó, o que é que vai acontecer? Você faz a reação e coloca, balanceia, né? Tem que balancear direitinho e coloca o ΔH, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai, ó, fazer estequiometria. Tá vendo que demora? Não perca tempo. Vá fazer as questões rápidas. Teve uma questão lá em cima que eu demorei porque eu fiquei explicando tudo para vocês, mas você viu que era a da mancha da roupa. Você viu, você mata a questão rapidamente. Matando ela rapidamente, te dá uma gordurinha de tempo para você fazer essa questão daqui. Entendeu, né? Como é que a gente vai fazer? Ora, ele não está falando do CO2? Eu tenho que relacionar o CO2, com energia. Então, eu vou relacionar CO2 com energia. O que é que a estequiometria da reação está me dizendo? Que 6 mols de CO2 liberam 3.268 kJ. E o comando da questão, que eu sublinhei da cor verde no slide anterior, queria quanto era liberado de carbono para a mesma energia. O que é que eu coloquei aqui? 1.000. 6 mols libera 3.268 kJ. 1.000 libera quanto? Cheguei aqui.
Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. CO2 libera isso. 2 mols libera 1.368. 1.000, ele não queria para a mesma energia? Eu escolhi um valor igual para todos. 1.000 libera quanto? 1,46. E aí a gente continua. Já pegaram a ideia, né? Vou pegar esse daqui, ó. CO2, estequiometria. Bem simples a estequiometria. 6 mols de CO2 estão para 2.808 kJ liberados. 1.000 está para quanto? Então, é assim que eu faço. É assim que a gente procede nesse tipo de questão. Faço isso, ó, para todos os CO2 aqui. Por isso que ela é, ó, trabalhosa. 1 mol está para 890, 1.000. E aí, como é que acaba essa questão? A questão vai acabar onde tem a maior liberação por unidade de carbono. Vou apagar aqui, tá? Entenderam como é? O slide está todo montadinho lá para vocês olharem depois. Então, é assim que vocês fazem e, uma vez feito isso, a gente está vendo, ó, que o que libera maior quantidade de CO2 pela mesma quantidade de energia produzida é a nossa glicose. Está vendo que ela está com 2,14, letra C de casa. Vamos para a questão de número 4. Alguma dúvida aí? Posso seguir? Está rápido? Está lento? Vamos lá. Vocês estão caladinhos? Vamos lá. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, cobre, ó Leila, cobre metálico é um metal exposto ao ar úmido, na presença de dióxido de carbono, sofre oxidação. É o que a gente chama de ferrugem. Quem mora na praia passa muito por isso, principalmente. Formando o zinabre, um carbonato básico de fórmula CO2OH2CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação do zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, olha aí, aumentar a durabilidade das moedas. É comum utilizar ligas resultantes de associação de cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar. Olha o comando da questão, gente. A propriedade que o metal associado ao cobre, ele não está falando do cobre, ele está falando do outro metal. É aí onde vocês se perdem nas questões do Enem, no comando da questão. Você fica lendo, viaja, ele pede uma coisa e você confunde um termo com outro. Deve apresentar, olha agora, mudei de cor, para impedir a formação do zinabre nas moedas. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas essa é uma questão de eletroquímica. E essa é uma questão que fala de um dos termos mais recorrentes na prova, chamado de metal de sacrifício. Metal de sacrifício. O que um metal de sacrifício deve ter? Qual é a função de metal de sacrifício? Proteger um outro metal da oxidação. Essa é a função de um metal de sacrifício.
Lembram disso? Se não lembra, anota. Se não sabe, anota, porque quando você estiver estudando comigo ou com seu professor, você vai lembrar que isso é importante. Um metal de sacrifício tem a função de proteger um outro metal da oxidação. Para isso, deve ter maior tendência para oxidar em relação ao outro, né? Em relação ao outro. Ou seja, ele deve ter o que a gente chama de menor potencial de redução. O metal que eu tenho que colocar, ele tem que ter uma menor, vamos entender o termo, né? Menor potencial. Potencial é capacidade de redução. Em química, redução é ganhar elétrons. Então, ele tem o cobre e ele tem que ter uma tendência menor de ganhar elétrons do cobre do que o cobre. Ou seja, a mesma coisa que eu falar o quê? Que ele, o metal de sacrifício, tem um maior potencial de oxidação. Então, o metal de sacrifício, em relação ao elemento que ele deve proteger, ou é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ou tem menor potencial de redução, ou seja, esse reduz mais, ganha elétrons. Ou, que é a mesma coisa, tem um maior potencial de oxidação. Oxidar é perder elétrons. Esse perde para proteger esse. A ferrugem envolve também perdas de elétrons, envolve uma oxidação. Tudo bem? Vamos para a questão 5. Tire um print aí, por favor. E vamos para a questão 5, tá? Deixa eu só adiantar aqui, para a gente fazer mais rapidamente as questões. Volto já para 5. Questão de número 6. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio, quando você lê região urbana às margens de um rio, eu não sei você, mas eu já penso no fenômeno da eutrofização. Então já tem que ficar esperto com esse fenômeno da eutrofização. E adotar medidas para sua despoluição. Uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. Tá bom? O quadro mostra os resultados obtidos em 5 regiões diferentes. 5 regiões diferentes. Desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. Vamos para o comando da questão. A gente já está percebendo que é muito importante, né? Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e estações de tratamento de esgoto na região qual? Imagina que você é um gestor, um prefeito, um governador, e vai fazer uma obra de saneamento básico. Ou simplesmente você pode ser o gestor da CAERN, aqui no Rio Grande do Norte. Você vai analisar, você vai receber isso aqui que o técnico trouxe para você. Região 1, região 3, tem a região 2. O técnico te trouxe tudo isso. O que é que está acontecendo aqui, gente? Um fenômeno de eutrofização. Tem um aumento de matéria orgânica, que são detritos de alimento, detritos de humanos, né?
de fezes, de urina. Isso aumenta a matéria orgânica. A urina tem ureia, o resto do alimento tem carboidratos, tem lipídios. Isso favorece a proliferação de bactérias, de fungos. Isso faz com que haja um consumo de oxigênio naquela região do rio. Se há um consumo maior de oxigênio naquela região do rio, os peixes começam a morrer. Aquilo fica muito infestado de micro-organismos. A demanda bioquímica de oxigênio é alta. Demanda é necessidade. De oxigênio, bioquímica de oxigênio. Bioquímica porque vai estar relacionada ao ciclo de respiração de oxigênio. Ora, onde tem maior DBO? Onde tem a maior DBO? Aqui, Júlio. Então é aí que o gestor deve atuar. Letra D de dado. Captaram aí? Vamos seguir, tá? Só para não atrapalhar a aula do professor Leônidas. Letra D de dado, viu? Região 4. Olha essa daqui. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre, anota, acho que vocês já perceberam que tem que anotar tudo, riscar tudo. Com o cálcio livre, seguia processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Atenção para alguns tópicos aqui dessa fosfatidilcerina. Aqui a gente tem um radical negativo derivado de um ácido carboxílico. Aqui tem um hidrogênio para formar um ácido carboxílico. Aqui tem um derivado com amina. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ler. É bom riscar antes, né? É bom ter o material para riscar, né, Leila? E aqui, ó, a gente tem o fosfato na cor verde. Tudo bem? A gente tem isso. Repara, com base nas informações do texto, a natureza da fosfatidilcerina e o cálcio livre. Então, ele é um mix aqui, né? Um mix. A natureza da interação da fosfatidilcerina com o cálcio livre é do tipo o quê? Gente, cálcio livre. Cálcio, vocês sabem. Ó, Júlio, eu não sei. Vai saber agora. Olha o que a questão deu. É uma questão típica de Enem. Olha o que ela deu para você. Ela deu para você que o cálcio tem número atômico 20. O que é que você tem que fazer aqui? Vai ficar meio feio, mas vocês vão entender. O que é que vocês vão ter que fazer na questão do Enem? A questão do Enem não dá tabela periódica. Então, você tem que chegar e fazer, ó, cálcio 20. Ou seja, ele tem no seu estado fundamental 20 prótons e 20 elétrons. 1s2, 2s2, né? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 20 prótons, 20 elétrons. Ele é da família 2A. Por quê, Júlio? Porque, olha o 4s2. Na camada de valência, a gente tem 2 elétrons. Sacaram? Na camada de valência, a gente tem 2 elétrons. Ele é da família 2A. Ele perde elétrons. Perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele vira cátion. E ele perde 2 elétrons da camada de valência. 2 elétrons da camada de valência. Então, o cálcio mais 2, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Está vendo que ele perdeu 2 elétrons? Então, o nosso cálcio aqui, gente, ele é um cálcio bi ou divalente. Bi ou divalente. Olha essa interação aqui. Aqui tem um íon, né? No fosfato. Íon negativo gosta de positivo. Então, aqui a gente vai ter uma ligação do tipo iônica.
iônica. Aqui, no azulzinho, tem um negativo também. O cálcio é positivo, gosta do negativo. Ligação iônica. É por isso que a gente vai ter que pensar... Vamos ler as alternativas e eu vou eliminando tudo, tá? Iônica, somente com grupo aniônico fosfato. Não, a gente está vendo que com a carboxila, ela também é iônica, né? Então, somente é o erro. Não. B de bola. Iônica com o cátion amônio. Não, amônio é positivo. Positivo não vai se ligar com positivo na ligação iônica. Então, não é com cátion amônio. Cálcio positivo não se liga a um amônio positivo. Iônica com os grupos aniônicos fosfato e carboxila, correto? Porque o cálcio em sua forma livre, que é essa daqui, né, representada, ele é divalente. Corretíssima a nossa resposta, letra C. Olha o item D. Covalente? Não, é uma ligação iônica. Tudo bem? Vamos para a questão 8. Poderia, Vitória. Poderia ter uma opção com íon dipolo. Se fosse aqui, ó, o íon se ligando a esse dipolo aqui, por exemplo. Tá? Poderia ser íon dipolo aqui também. Perfeito, muito bom. Eu vou fazer a questão 8. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer a questão 8. Vocês vão entrar na aula com o professor Leônidas às 10h30. Vão dar um descansinho. Depois, eu vou mandar, junto com essa aula, a resolução da questão 5, que eu pulei, que ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Por favor, assistam a questão 5, que ela é muito importante. É uma questão de reações orgânicas, que não cai não, né? Ela despenca. E aí eu vou tentar explicar bem direitinho para não ser apressado nesse tema, tá bom? Questão 8 diz o seguinte. As chamadas estruturas metal-orgânicas são cristais metálicos porosos e estáveis, capazes de absorver e comprimir gases em espaços ínfimos. 1 grama desse material, ao ser espalhado, ocuparia uma área de pelo menos 5.000 metros quadrados. Gente, 5.000 metros quadrados é coisa, viu? É muito grande. Sei lá, é um colégio. Um colégio de médio porte aí. Médio e grande porte. Os cientistas, grande porte, 5.000 metros quadrados. Ó, os cientistas esperam que o uso de tais materiais contribuam para a produção de energias mais limpas e os métodos de captura desses gases do efeito estufa. Aí tem a fonte. É uma questão bem solta, assim, né? Mas 1 grama se transforma num negócio que cobre 5.000 metros quadrados. Isso é enorme. Vamos analisar aqui, ó. A maior eficiência destes materiais, ao absorver gás carbônico, é consequência de quê? Se vocês não perceberam ainda, é um removedor de CO2. Essa substância que se espalha, ela se espalha muito, remove o CO2 do ambiente, evitando o efeito estufa. Essa é a ideia. Tudo bem? Por que ela é tão boa? Pela alta estabilidade dos cristais metálicos. Se eles fossem estáveis, eles não se separariam. Então, não é a letra A. Isso ocorre pela alta densidade apresentada pelos materiais. Eles estão muito próximos. Alta densidade e muita proximidade? Não. Eles estão caindo. Você podia pensar também assim, que é o mais lógico. Mais densidade, mais denso que o ar, ele ia cair. Ele não ia se espalhar. Mas ele se espalha, então ele não tem alta densidade. C de casa. Da capacidade
de comprimir os gases ocupando grande área? Não. Capacidade de expandir, não comprimir. D, da grande superfície de contato entre os cristais porosos e o gás carbônico. Ora, se 1 grama, quando eu libero, se espalha numa área enorme, ele tem uma alta superfície de contato com o CO2. Letra D de dado. Letra E, do uso de grande quantidade de materiais para absorver grande quantidade de gás. Não, foi só 1 grama. Sacou? Então, ó, lições daqui. Sublinhem tudo. Façam links entre todos os assuntos. A gente viu muito biologia associada à química aqui. Terceiro, dica para você estar estudando sozinho em casa. Na hora que você está fazendo as suas questões, elimine item por item. Você aprende assim. Você não está fazendo as questões da apostila para ter 100% de rendimento. Você está fazendo as questões da apostila para aprender. Porque quando chegar na prova, de fato, é que você vai buscar um altíssimo rendimento. Então, tem que eliminar item por item. Não é porque você marcou o item A e pula para outra questão. Não. Entenda por que não é a B, por que não é a C, por que não é a D, por que não é a E. É assim que você evolui. Tudo bem? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. A gente se empolga. Às 10h30, o professor Leônidas chega. Não esqueçam, vou mandar outro link, tá? Outro link para ter as 3 gravações. Uma coisa importante, assista a resolução 5 que eu vou mandar. É uma questão de reações orgânicas extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Valeu!